Você não pode perder a sua fé, bem agora que está bem próximo de Deus fazer o que Ele tem falado na sua vida, de Deus agir na sua vida, de Deus aparecer na sua história. Sabe como você descobre que a sua fé está em baixa? Você descobre pelo que você está falando, muito negativo, e também você está pensando em deixar de fazer aquilo que Deus te pediu para fazer. Sabe? Quando Deus te dá um espírito de fé, você consegue, sabe, viver uma outra dimensão, ver em uma outra dimensão. E o que Deus estava me dizendo é sobre o poder das palavras para atrair os milagres. E eu estava lembrando a história de uma mulher que há umas 2 semanas atrás, ela veio no culto e Deus falou assim comigo: fala para ela que quando ela foi sair de casa, ela falou assim: Deus, eu vou lá na sua casa hoje e eu quero que o Senhor fala comigo. Deus, eu vou lá na igreja hoje e eu quero que o Senhor fala comigo. E eu achei tão poderoso isso. Eu estava no meio da adoração e Deus falou comigo: chama ela e fala. Eu falei: você estava na sua casa. Você falou assim: Deus, eu vou colocar minha melhor roupa e eu vou na igreja porque eu quero que o Senhor fala comigo. Você está vendo? Olha que fé que essa mulher demonstrou. Não é verdade? E naquele momento Deus me deu uma palavra para ela. Agora, escute bem, tem pessoas que vão no culto, ou que vêm uma oração como essa, e, sabe, eles muitas vezes não têm expectativa. Eles clicam e falam assim: eu vou ver o que Deus, vou ver se vai sair alguma coisa aqui para mim. Não, você tem que, sabe, estar na expectativa de que Deus vai falar com você. Você tem que colocar isso diante de Deus. Agora, tem outra coisa também. Quando você está precisando receber algo de Deus, sabe? Às vezes Ele está falando com você, você está tão sensível que às vezes um versículo ou uma palavra de alguém já é suficiente para você entender a palavra que Deus está falando com você, sabe? Muitas vezes, quando eu estou orando por algo, Deus fala comigo: tal livro, tal capítulo e tal versículo, e é exatamente aquilo que eu estava precisando. Agora, Deus também é soberano. Às vezes, só de você estar na presença dEle, Ele vai falar. Às vezes, só de você estar, sabe, andando com Ele, Ele vai falar. Mas, normalmente, Ele quer ver a sua fé. Normalmente, Ele quer ver a sua fé. Você está vendo isso? Aquela mulher do fluxo de sangue, de Marcos, no capítulo 5, eu gosto também da versão que tem lá em Mateus 9, mas eu vou citar aqui. Ela dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar, olha o que ela dizia, Marcos 9, 21 primeiro. Ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, se eu apenas tocar no manto dele, serei curada. Você está vendo? Agora, essa mulher, ela ouvia falar de Jesus. Ela já vinha ouvindo falar daquilo que Jesus estava fazendo, daquilo que Jesus estava operando. Isso gerou fé no coração dela. Sabe? O espírito de fé crê e fala. A Bíblia diz que criei, por isso falei. A Bíblia diz que também a salvação para a eternidade vem através de crer com o coração e falar com a boca. Então, tudo que foi prejudicado pelo pecado pode ser restaurado em Jesus, e nós recebemos isso através do poder da sua palavra. Sabe, o Espírito e a palavra estão agindo na sua vida agora. Só de você estar aqui, Deus estava falando comigo, pessoas batalhando com incredulidade, pessoas querendo, sabe, até abandonar o que Deus reservou para você, mas Deus te traz aqui para dizer: Ele está te enchendo de força, Ele está te enchendo de graça, Ele está te tocando agora, Ele está enchendo você de força, Ele está te curando. Olha o que Deus está me fazendo lembrar. Essas semanas atrás, ou talvez mês atrás, alguns de vocês vão lembrar, eu falei, Deus me falou comigo: alguém aqui vai lá no médico e vai saber que Jesus curou, e o resultado do médico vai ser alterado. Tem uma cura de Deus acontecendo, vocês lembram? E depois nós recebemos um testemunho de cura extraordinário do que Deus fez. Sabe? Por que você está com tanto medo? Ainda não tem fé? 4:40, por que você está com tanto medo? Ainda não tem fé?
Normalmente quando Deus está prestes a fazer, normalmente quando Deus está prestes a mudar a história, sabe? Ele até permite parecer que ele não está agindo, sabe? Você está numa reta final, você está bem próximo de algo que Deus te prometeu. Isso é propósito de Deus na sua vida. É propósito de Deus na sua vida. É propósito de Deus na sua vida. Sabe? Tem coisas que Deus precisa fazer imediatamente. E se você está doente aqui, eu declaro cura agora, em nome de Jesus. Mas tem coisas que tem o tempo certo de Deus agir. Eu gosto de parafrasear Isaías 60, 22. No tempo certo, o Senhor fará bem rápido o que te prometeu. Quando você começa a andar com Jesus, quando você tem fé em Jesus, tem duas coisas importantes. Primeiro, crer e falar. Crer e falar se torna muito importante para aquele que anda com Jesus. Se você conhece Jesus, e principalmente se você tem um chamado, as suas palavras têm um poder ainda maior do que alguém que ainda não crê em Jesus como você crê. Você está vendo? Então você precisa falar, eu creio, sabe, que Jesus já me curou. A Bíblia diz que ele levou sobre ele todas as enfermidades, então eu sou sarado. A Bíblia fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu recebo a restauração da minha família. Eu creio, sabe, a minha família vai ser restaurada. E essa mulher, ao ouvir falar do que Jesus vinha fazendo, ela vinha ouvindo falar da fama de Jesus. E a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou no manto dele. E ao tocar no manto de Jesus, ela não só tocou, mas ela também disse, se eu apenas tocar. Na verdade, ela já vinha dizendo consigo mesma. Ela ouviu falar da fama de Jesus, veio por trás de Jesus e tocou na capa dele. Agora, antes disso, ela estava falando. Você está ouvindo? Tem pessoas que falam assim para mim, eu estou tanto tempo na igreja, por que Deus não fala comigo? Né? Eu falo, primeiro Deus está falando na palavra. Mas por que é porque aquela pessoa chegou ontem e Deus já está falando com ela? Aquela pessoa já recebeu 3, 4 palavras. Deus revelou o nome do outro. Deus revelou a situação na vida de outro. Deus já fez até o milagre, já concluiu o milagre. Por quê? Por que Deus ainda não falou comigo? Diretamente, né? Primeiro, talvez Deus está querendo desenvolver a sua fé. E está querendo assim, que você creia mais nele, desenvolva a sua fé nele. Agora, muitas vezes também, sabe o que acontece? É que você está falando, por que Deus não fala comigo? Talvez o erro está nessa sua fala. Você está vendo? Por que Deus não fala comigo? Você já está falando que Deus não fala com você. Só de você trocar essa fala, Deus já vai começar a falar com você. Deus vai usar alguém para falar com você. Deus vai falar com você em um sonho. Deus vai falar com você em uma visão. Quando você abrir a palavra, vai ter um versículo que salta aos teus olhos. Você está vendo? E essa mulher fez exatamente isso. Ela ouviu falar da fama de Jesus, do que ele estava fazendo, dos milagres, de coisas extraordinárias, e ela já tinha gastado tudo que ela tinha e não conseguia melhorar de saúde. Mas quando ela ouve falar de Jesus, sabe? Ela falou, eu vou tocar na roupa dele. Eu vou tocar na roupa dele. Eu vou tocar no manto dele e vou ficar curada. Sabe? E logo que ela tocou, a hemorragia estancou. E ela sentiu que o corpo estava totalmente curado daquele mal. Deus te trouxe aqui para te curar hoje. Se há algo na alma, ou especialmente eu quero orar agora por cura física. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Olha que Deus falou comigo aqui, desamparo. Pessoas aqui que estão se sentindo desamparadas. Pessoas aqui que estão se sentindo esquecidas, desamparadas. Sabe, talvez até alguém te desamparou, mas Deus não pode te desamparar. Deus não vai te desamparar. Faça como essa mulher do fluxo de sangue. Começa a falar, Deus não me desampara. Sabe, Deus tem uma saída. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu só sei o que Ele vai fazer. Sabe qual é a maior dificuldade das pessoas? Quando Deus fala que vai fazer algo extraordinário na vida delas, elas querem saber o como. Sabe? Você quer saber o como? Lucas capítulo 1 diz, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá.
Maria queria saber como Jesus ia nascer no ventre dela, ela sendo uma mulher que não teve relações, né? Sabe? É um movimento celestial. Maria, é um movimento celestial. Você está vendo? Em um outro momento agora, na ressurreição de Lázaro, acontece coisa parecida. Sabe? As pessoas querendo saber como. Sabe? E Marta, irmã de Lázaro, fala assim, Jesus, ele já cheira mal, né? Ele já cheira mal, ele já está há 4 dias aí morto. E Jesus respondeu, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? O que é que Deus tem falado na sua vida? Sabe? Não é momento de parar, não é momento de esquecer. Sabe? Está vindo uma força. Está vindo um espírito de fé sobre pessoas aqui. Está vindo um espírito de fé sobre você agora. Esse espírito de fé é o Espírito de Deus. Sabe? Ele está enchendo você agora. Recebe poder de Deus aí. Recebe poder de Deus agora. Recebe poder de Deus agora. Recebe poder de Deus agora. Recebe graça. Recebe a unção de Deus aqui agora. Em nome de Jesus. Sabe? Eu vi o Senhor dizendo aqui. Eu vi o Senhor dizendo. Pessoas que já estão até incrédulas. Pessoas que já estão até incrédulas diante do que Deus falou e do que Deus prometeu na sua vida. Sabe? Já é algum tempo. Já é algum tempo você está falando, parece que passou. E Deus está falando, passou coisa nenhuma. E tem gente aqui que está falando até da idade. Tem gente que está falando assim, já estou com 40. 40 está novo demais, 50, 60. Você pode ter até 100 anos de idade. Se Deus tem algo na sua vida, sabe? Se você continuar na presença dele, ele vai cumprir, ele vai fazer. Agora, escute bem. Crer é importante, falar é importante. Mas aliado a isso, eu creio que quando nós falamos em fé, quando nós concordamos com Deus em oração, quando nós concordamos com Deus, falando, eu creio no milagre que o Senhor falou, eu creio na promessa, eu creio que o Senhor vai me fazer um pregador, eu creio que o Senhor vai me fazer alguém próspero para participar do crescimento do seu reino, eu creio que isso tem um propósito maior sobre isso. Quando você crê, sabe? Quando você crê, isso vai te levar para a obediência, sabe? Abraão já tinha promessa, e se você parar para ler Gênesis capítulo 12, você vai ver que as promessas que Deus já tinha para Abraão, elas só se concluíram, só receberam uma garantia de que Deus ia concluir um pouco mais à frente, quando Abraão é provado por Deus e obedece. Você está vendo isso? Sabe? Eu creio que Deus não quer que você fique mais só dependendo da misericórdia dele. Não. Deus quer te levar para um próximo nível. Eu creio que Deus quer te levar para um nível de graça, onde você tem graça para crer, para sacrificar e para obedecer. Eu costumo dizer esses dias que quando Abraão estava no pé do monte, no seu coração ele já tinha decidido entregar o seu filho em sacrifício a Deus. E Deus põe à prova Abraão, mas Abraão, sabe, ele já tinha decidido que ia obedecer, sabe? Mas Abraão é o nosso pai na fé, você vê? E Deus já sabia que no coração dele já tinha decidido. E ali acontece um ato profético. Deus prepara um cordeiro, Deus prepara um outro sacrifício, você está vendo? Deus prepara um outro sacrifício para ser até um anúncio de uma salvação maior e que a bênção de Abraão pode chegar até nós. Você está vendo? Deus, porém, ouviu, na verdade, que Gênesis capítulo 22 agora, eu gosto de ler isso aqui. Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos, chegaram ao lugar que Deus havia indicado, e ali Abraão indicou um altar. Arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e deixou no altar em cima da lenha. Você está vendo? Agora escute bem. Tem pessoas que quando Deus fala, eu vou fazer algo extraordinário na sua vida, aí eles até creem e começam a falar. Mas essa palavra que você diz, ela vai te levar à obediência. Você está ouvindo isso?
sabe? Deus fala, eu quero que você agora comece a renunciar e tirar esse pecado da sua vida. Eu quero que você agora, sabe, obedeça e pare com esse pecado. Eu quero que você seja agora generoso com o seu tempo. Eu quero que você entregue o seu tempo nas minhas mãos. Eu quero que você entregue os dons, as habilidades que eu te dei nas minhas mãos. Eu quero que você entregue o seu dinheiro, se Deus tem falado sobre isso com você, sabe? E aí a pessoa não quer obedecer. Então, vai ficar dependendo só da misericórdia de Deus. E até de um nível de justiça de Deus. Por quê? Porque Deus é justo. Dependendo do que planta, vai colher. Mas eu creio que se você está aqui, Deus tem uma colheita sobrenatural para você. E se Deus está te pedindo algo, entrega. Sabe? Seja um relacionamento que não é da vontade de Deus. Seja o seu tempo que está com muita distração. Seja algum dom que Deus quer que você se consagra para fluir em algum dom espiritual. Ou também uma habilidade natural que você tem. Ou uma capacidade que você tem de fazer algo por outra pessoa ou pela sua igreja local. Sabe? O que você precisa sacrificar? O que Deus está te pedindo para sacrificar? Sabe? Abraão, no final, ele não precisou sacrificar o seu filho. Você está vendo isso? Por quê? Porque Deus estava querendo testar o coração de Abraão. Mas muitas vezes nós vamos precisar, de fato, obedecer coisas que Deus tem falado para nós. Porque isso é palavra de Deus. Porque isso é verdade da palavra de Deus. Você está vendo isso? E eu vi o Senhor dizendo aqui. Eu vi o Senhor dizendo. Pessoas aqui que estão desanimadas, que têm até chamado, que têm até ministério. E Deus está falando, é a entrega. Sabe? Quando Abraão estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu próprio filho. Olha que forte isso. Do céu, o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão. E ele responde, eis-me aqui. Então ele disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso nos chifres entre os arbustos. Abraão então pegou esse carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu o nome àquele lugar de o Senhor proverá. Você está vendo? E o interessante é que dali até hoje, esse monte se chama o Senhor proverá. Agora, o interessante é que quando Abraão obedeceu, olha o que diz, por que você fez isso e não me negou seu filho único, por mim mesmo juro, diz o Senhor, certamente abençoarei e multiplicarei a sua descendência como estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Você está vendo? E em ti serão benditas todas as nações da terra, e porque você obedeceu a minha voz. O que me chama muita atenção é que se você ler Gênesis 12, essas promessas que estavam vindo à existência sobre Abraão agora, são promessas que Deus já tinha feito para ele. Mas as promessas só começam a acontecer quando a gente obedece. Você está vendo isso? Sabe? Eu nunca ouvi dizer isso, mas, sabe? Deus está nos tirando desse lugar de depender só da misericórdia dele. Nós vamos continuar dependendo da misericórdia, mas também Deus quer nos levar para um tempo de graça e para um tempo de favor. Por quê? Porque na obediência tem um favor. Escute bem, a sua salvação para a eternidade é pela graça por meio da fé. Agora, quando você recebe Jesus, o Espírito Santo é essa graça que te capacita. O Espírito Santo é a graça em você. O Espírito Santo vai te santificar, vai te guiar, vai te preparar. Por isso que você precisa ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Olha Gênesis 22. Para quê? Para essa voz te guiar para a salvação, para a eternidade. Agora, para possuir as promessas na terra, é da mesma forma. Você está vendo? Você precisa ouvir essa voz. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos entrar em obediência. Você está vendo isso? São coisas diferentes, mas parecidas. A salvação para a eternidade, ela é pela graça por meio da fé. Porém, se você não tiver, sabe, se você não tiver permitindo que o Espírito Santo guie a sua vida e continuar pecando, então quer dizer que você não recebeu a graça. Você está vendo? Agora, mudando. Salvação para a eternidade. Agora eu vou falar de salvação
para situações que nós passamos aqui nesse mundo e também para vivermos o propósito de Deus. Mesma forma, sabe? Deus tem uma bênção para nós, mas aí até tem uma forma diferente de se ver. Como? Deus quer te abençoar aqui na terra. Deus quer te curar, te libertar, te prosperar, te proteger. Mas nós precisamos ouvir a voz dele e colocar em prática e obedecer. Você está ouvindo isso? Nós precisamos ouvir a voz dele, concordar com ele e obedecer. Você está vendo isso? Deus está te dando o poder hoje de entrar na obediência. E se você perceber, nós falamos de algumas coisas aqui nessa oração. Vou falar. Primeira coisa é: as suas palavras estão influenciando o seu milagre. As suas palavras estão influenciando o seu milagre. Escreve aqui. As suas palavras estão influenciando a sua vida. Segunda coisa, Deus quer te dar o poder, a graça de obedecer. Sabe? A Bíblia diz: quando estou fraco, estou forte. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Por quê? Você precisa ter uma consciência de que o Espírito de Deus está dentro de você. Por isso que você pode dizer: eu sou forte, debaixo dessa revelação de que o Espírito de Deus está em você. A Bíblia diz que nessa terra somos como Ele. Assim como Ele é, nós somos. Sabe? E eu vi o Senhor dizendo que um poder, uma autoridade está vindo sobre a sua vida. E as suas palavras vão parar de te derrotar, mas as suas palavras vão gerar milagres. Sabe? Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Pelo poder da sua palavra Ele curou, pelo poder da sua palavra Ele libertou, Ele fez grandes milagres. Você está vendo? E pelo poder da palavra de Deus na sua boca agora. Palavras que você vai dizer. Palavras, seja de versículos, ou seja de que Deus te revelou, ou algo que Deus está falando com você. Palavras que você falar vão vir à existência. E Deus também vai te dar a capacidade de obedecer. Sabe? Porque a obediência é bom para nós. A obediência é algo que vai nos abençoar. Você está vendo isso? Você pode dizer amém? Se eu fosse você, eu estava glorificando. Se eu fosse você, eu estava adorando. Jesus vai curar pessoas aqui agora. Tem pessoas que já foram curadas só de ouvir essas palavras, até fisicamente, emocionalmente, mas agora, na autoridade do nome de Jesus, eu vou liberar aqui uma unção específica de cura por pessoas, sabe, que estão com problemas. Eu vi como se fosse problemas nos nervos e nos músculos, sabe? Se você está com algum problema nessas coisas e nos ossos, na estrutura do corpo, eu via como se fosse assim, uma estrutura do corpo, ossos, músculos e coisas relacionadas a isso, sabe? Aqui em Atos capítulo 6 diz que Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E a Bíblia diz assim que aqueles que creem expulsarão os demônios, né? Expulsarão os demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas, né? Curarão os enfermos. Então as pessoas às vezes falam contra os sinais, né? Aqui, Marcos capítulo 16, pessoas falam contra os sinais sem saber o que está falando. Quando Jesus falou contra os sinais, ele estava falando para pessoas, para os fariseus, que estavam só querendo testar Jesus. Os sinais são para hoje. Os sinais seguirão os que creem. Por que às vezes os sinais não acontecem? Porque as pessoas não creem. Você está vendo? E porque não quiseram também se submeter às coisas que Deus quer para fluir nisso. Estes sinais acompanharão aos que crerem. No meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum. Você está vendo? Não deixa ninguém te bloquear contra os sinais. Por quê? Porque é Jesus que está falando isso aqui. Marcos capítulo 16, lição de casa. Tá bom? Olha lá. Cada vez mais você vai ver esse evangelho poderoso voltando. Cada vez mais você vai ver esse evangelho poderoso acontecendo. E não é uma forçação de barra. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de um fluir de Deus. E às vezes também vamos ter que chegar mais firme, porque o reino de Deus é tomado às forças. Em que sentido? Eu já falei aqui com vocês. Quando cura acontece, o reino de Deus está se manifestando. Quando libertação acontece, o reino de Deus chegou. Quando alguém é transformado, é cheio do Espírito Santo, o reino de Deus chegou. Você entende isso?
Então, nós vamos orar. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu acho poderoso porque, através da palavra dita por Jesus, muitas pessoas também foram curadas. E essa é uma palavra de Jesus para você. Recebe cura agora em nome de Jesus. Eu declaro cura agora do alto da cabeça até a planta dos seus pés. Tem uma unção que desce. Tem uma unção que desce agora do alto da sua cabeça. Olha como a unção está te tocando. É o poder de Deus. Olha como a unção está te tocando agora do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Recebe o poder de Deus. Recebe o poder de Deus. Tem gente que está falando aqui, eu tenho dificuldade de crer. Pois é. 3 formas que os milagres acontecem. Na medida da fé, mantenha a fé, mas Deus também faz milagres através da unção de alguém. E Deus também faz milagres na sua soberania, pela manifestação da sua glória. Você está vendo isso? Então isso vai nos proteger nosso coração contra uma limitação, contra até uma religiosidade, e que às vezes nós queremos limitar o poder de Deus. Você vê? Mas nada pode limitar o poder de Deus. Tem uma unção aqui. Tem uma unção aqui. Pai, eu clamo pela sua glória. Eu clamo pela manifestação da sua glória agora sobre a vida de cada um que está aqui. Pai, pessoas que estão aqui, Pai, passando grandes problemas emocionais. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Deus está tocando agora nos seus órgãos internos relacionados à sua emoção. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Eu declaro emoções saudáveis em nome de Jesus. Seu corpo é saudável. Seu corpo é saudável. Sua alma, suas emoções são saudáveis. Eu declaro agora o poder de Deus sobre a sua vida. Sobre a sua vida espiritual. Sobre a sua vida emocional. Sobre a sua área física. Sobre o seu casamento. Sobre os seus relacionamentos de amizade. Deus vai tocar. Deus vai bater o vento. E vai deixar as pessoas que Ele quer na sua vida. Salmo capítulo 1 para alguém. E eu vi o Senhor dizendo aqui, que Ele também está vindo com providências. Ele está vindo também com prosperidade. Você está vendo? Você pode dizer amém? Sabe? Tem um vento de Deus. Alguém aqui, às vezes Deus precisa fazer isso. Alguém aqui vai perceber que um vento está entrando na sua casa. Você está vendo? Os sinais acompanham os que creem. O vento está entrando na sua casa, é o vento do Espírito de Deus. E Deus, nesse vento, está colocando emoções no lugar. Deus, nesse vento, está te trazendo paixão pela presença dEle de volta. Nesse vento, Deus está colocando coisas no lugar. Eu não sei o que você está pedindo, só sei quando Deus me revela. Mas você está pedindo algo aí para Deus, e está tudo bem. Que bom que você está pedindo para Deus e não está na força do seu braço. Você está até economizando tempo quando ora. Sabia disso? E economizando de viver problema desnecessário. Agora, tem um vento sendo liberado aí. No vento do Espírito de Deus, Ele está colocando as coisas no lugar. Ele está fazendo milagres, Ele está curando e Ele está fazendo o extraordinário. Você está vendo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Mantenha a sua fé. Mantenha falando que vai dar certo. Falando, sabe, eu creio que vai dar certo, não por causa de mim, porque Deus falou, porque Deus está comigo. Sabe? Deus vai fazer um milagre. Se existe alguma coisa bloqueando os nossos caminhos, Pai, eu peço que o Senhor venha destruir agora. Todo bloqueio no nosso caminho, cai por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vi o Senhor dizendo aqui, ó, que Deus está querendo restaurar uma casa. E já houve até uma ligação da esposa para o esposo, sabe? Mas Deus está querendo restaurar uma casa, sabe? Deus está querendo restaurar um casamento. Deus está querendo restaurar um casamento. Então, Deus está agindo na sua mente, sabe? Às vezes, nós precisamos entender que aquela mesma graça que nos alcançou, nós precisamos liberar na vida do outro. Sabe? E quando a graça está operando na nossa vida, coisas extraordinárias acontecem. Você está ouvindo isso? Eu vi o Senhor dizendo aqui, uma criança que tem chorado. Uma criança que tem chorado.
uma criança que tem chorado porque é uma aflição de alma e tem uma raiz espiritual. Sabe? Eu declaro o poder de Deus agora sobre a vida dessa criança. Eu declaro a graça de Deus. Deus está trazendo um livramento. E Deus está trazendo uma paz nessa mente, nesse coração agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, estamos sempre aqui. 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Você pode adquirir o nosso livro. Aqui na descrição tem o telefone 199-9588-3146. Aqui eu falo como você vencer os gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus para a sua vida. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá? Especialmente se Deus está falando com você ou se você quer fazer isso na medida da fé. Agora, no primeiro comentário fixado, também tem o link do grupo no canal. Vou deixar uma oração especial e o link do grupo do canal para a gente ter mais uma comunicação aqui, sabe? Mantenha a sua fé falando, eu creio que Deus vai fazer, eu creio no que Deus falou, e fale o que Deus falou, fale claramente o que Deus falou. Eu sou curado em nome de Jesus. Vamos fazer uma declaração aqui? Fala, eu sou curado. Fala assim, começa assim, fala, eu sou um rei. Eu sou um sacerdote. Fala, eu sou filho de Deus. Assim como Deus, Jesus se esvaziou da sua glória, eu também estou disposto a me esvaziar e servir aos outros. Então fala, eu sou um rei. Eu sou um sacerdote. Fala, eu sou filho de Deus. Eu sou amado por Deus. Fala, eu sou servo de Deus. Fala, eu sou sarado. Fala, eu tenho a saúde divina. Fala, eu sou abençoado. Fala, eu sou protegido. Fala, Deus faz as riquezas espirituais e terrenas virem até mim em abundância. Fala assim, eu tenho a provisão completa de Deus, espírito, alma e corpo. Meu espírito, alma e corpo estão sendo aperfeiçoados até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está ouvindo isso? Que especial. Gente, até o nosso próximo encontro. Até lá.